Veja, se você vai no médico que não tem um colega que não tem essa visão de bioquímica, de fisiologia, normalmente ele vai achar que o quê? Que se o fato de você comer gordura, principalmente gordura de origem animal, você já vai estar jogando colesterol pronto para dentro de você. Mas, naturalmente, se você seguir uma orientação desse tipo, todas as vezes que eu diminuo a minha ingesta de gordura, automaticamente eu acabo compensando isso aí, essa situação, com a ingesta de carboidratos. E o carboidrato é a principal fonte da qual o fígado se utiliza para produzir a matéria-prima dos nossos hormônios, que é o colesterol. Então, quanto mais carboidratos quanto menos gordura eu comer, mais carboidratos eu comer numa situação dessa, o fígado vai ter mais combustível para produzir colesterol. O fato é o seguinte: o fato é que quando eu coloco meu fígado para poder produzir essa substância, e essa substância, essa matéria-prima que é o colesterol, ele chega lá na fábricazinha que produz esses hormônios. Por exemplo, se eu tiver um quadro aí de estresse oxidativo com insuficiência mitocondrial, que é a organela que dentro da célula das glândulas vai produzir os nossos hormônios, eu não consigo dar conta dessa demanda toda de matéria-prima. Eu não consigo dar conta dessa grande produção de colesterol e transformar todo este colesterol em matéria-prima, que no caso são os nossos hormônios. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa matéria-prima vai sobrar na corrente sanguínea, esse colesterol vai aumentar na corrente sanguínea. Ora, se eu tenho, por exemplo, associado a isso uma insuficiência de hormônio tireoidiano, nós sabemos que por que as pessoas que têm insuficiência de hormônio tireoidiano, até mesmo hipotireoidismo, essas pessoas elas têm níveis de LDL aumentado? Porque o receptor do LDL, ele precisa de uma substância para sensibilizá-lo, ele se abrir, o LDL se encaixar na parede da célula e conseguir entrar dentro da célula para ser metabolizado e cumprir o papel que ele vai fazer. Se eu não tiver T3, o que vai acontecer? Esse receptor fica fechado e esse montão de LDL bate aqui e se acumula na minha corrente sanguínea. Se eu tiver um estresse oxidativo, se eu tiver um corpo oxidado, o que é que vai acontecer com esse meu LDL? Ele vai se oxidar também. Naturalmente, numa situação dessa, eu tenho lesão endotelial. E se eu tenho uma lesão endotelial, quando esse LDL oxidado está passeando ali na minha corrente sanguínea, que ele vê uma lesão dentro da minha artéria, dentro na parede do endotélio da minha artéria, ele vai pensar assim: nossa, eu preciso ajudar a fechar essa lesão, essa feridinha que está se formando aqui, porque senão essa artéria vai começar a se romper e aí vai ter um acidente, né? Eu vou romper isso aqui, eu vou ter um sangramento, e aí ele vai, se deposita ali e começa uma atrás da outra, aumentando, e gera um processo inflamatório local. Isso é uma coisa muito complexa, tá, pessoal? Eu estou explicando isso aqui de uma forma simples para que vocês compreendam que vai muito além essa questão do colesterol. E aí ele começa a aumentar a formação de placa de placa aterosclerótica ali, tentando provocar um reparo naquela artéria. E aí acaba piorando a situação, eu acabo ocluindo e acabo depois obstruindo essa artéria e trazendo um problema mais importante. Então essa questão do colesterol, se você deve se preocupar ou não, eu estou falando para você, depende dos outros marcadores inflamatórios. Isso vai depender do seu nível de proteína C ultrassensível, que é um marcador fantástico, espetacular, para que a gente possa determinar o grau de inflamação endotelial. Existem muitos outros, tá? Existem muitos outros aí que a gente precisa se preocupar. Você teria que dar uma olhada aí como é que estão os seus hormônios tireoidianos, por exemplo. Você teria que olhar como é que estão os marcadores que mostram se você tem ou não uma insuficiência mitocondrial. Então é um assunto muito amplo, tá? É uma coisa muito grande, que seria talvez motivo até de um determinado assunto, para a gente conversar e bater papo com vocês aqui a respeito disso, aprofundando cada vez mais. O fato é que não adianta eu pegar uma pessoa que tem todas essas carências, quer seja de hormônio D, de cortisol, quer seja de progesterona, quer seja de testosterona, que está com nível de colesterol elevado em consequência disso, e dá para essa pessoa um medicamento que vai bloquear a produção de uma enzima que participa da cascata de formação do colesterol, né? De uma enzima lá no nosso fígado, que tem um nome até bem grande aí, que é meio complicado de se falar,
que é a hidroximetilglutaril coenzima HMG CoA, hidroximetilglutaril coenzima A redutase. Então essa enzima, uma vez bloqueada, eu bloqueio toda uma cascata que vem ali na sequência. E entre esses produtos, uma grande, importantíssimo substância para poder manter a minha função mitocondrial é a coenzima Q10. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho uma depressão de coenzima Q10 em consequência desse medicamento, eu vou piorar a minha insuficiência mitocondrial, vou piorar a produção dos meus hormônios, eu vou piorar a minha produção de ATP, que é a minha molécula de energia, e aí a coisa vai se complicando cada vez mais. E eu não estou tratando a causa, né? Na realidade, o que eu preciso aqui é tratar a causa dos problemas e não simplesmente dar um remédio, um medicamento para tratar um efeito provocado por insuficiências hormonais, tá bom?